Senhoras e senhores, começa agora o programa Vavá Beraldo. Programa Vavá Beraldo. Com o melhor da noite. As grandes festas. O que e quem faz sucesso. Os melhores shows. Fique com a gente. Programa Vavá Beraldo. Vavá Beraldo está no ar. Momento gastronômico no programa Vavá Beraldo, mais uma vez com ele, Marcelo Borges, o cooker, o internacional, Marcelo Borges. Não. E aí, Vavá? Hoje... Internacional da Jabuticabeira. Internacional aqui da região da Jabuticabeira, Independência. Então, Vavá, hoje a gente vai fazer o frango caipira. O frango caipira é um prato que é difícil quem não gosta. É um prato fácil de fazer. Tem que ser com frango caipira mesmo. Tem que ser mesmo. Pode ser aquele frangão de grande. Não, por isso que a gente já fala, frango caipira. É outro sabor. É outro sabor. A carne do frango caipira é uma carne mais rígida, um pouquinho mais duro que o outro. Mas o sabor é muito... O que acompanha o frango caipira? Acompanha um quiabo, que a gente vai fazer aqui, uma polentinha. Sem baba? Então, sem baba. A tática é passar um limão nele, é isso? Um vinagrinho na hora que tá fritando. Mas eu vou falar a verdade pra você. Tem muita gente que não gosta do quiabo com baba. Mas eu, particularmente, já gosto. Você adora baba? Eu gosto de uma babinha. Baba baby. Bom, o que temos aqui, Marcelo? Isso aqui que seria um molho Santos? Esse aqui é um temperinho de sal com alho e eu acrescentei o colorau. Do gato. Dá uma corzinha a mais no frango. Dá uma reforçadinha, apesar do frango caipira também ser mais... Tem uma corzinha mais forte que o frango de granja, ele é mais amareladinho. Quantas cebolas? Aqui eu cortei 4 cebolas. Quanto de alho? Alho, eu coloquei 4 dentes de alho picado. É bastante mesmo, porque... 1 litro de óleo? Vou usar um meio litro de óleo mais ou menos. E quanto tempo de cozimento, como é que é? Então, a gente começa assim, a gente começa fazendo um refoga. A gente coloca essa cebola picadinha, o alho, o tempero, deixa ele dando uma refogada na panela. A gente joga o frango e dá uma fritada nele. A gente dá uma fritada nele na panela e depois acrescenta um pouco mais de tempero, uma aguinha e tampa a panela para ele cozinhar. O frango em si já tem ele vai soltar uma água, essa própria água e mais um pouquinho do tempero, que a cebola também solta bastante água. O frango vai cozinhando nessa água, entendeu? Vamos ver então, vamos na prática, vamos cozinhar? Vamos cozinhar. Vamos lá então, Marcelo Borges, frango caipira, hoje no programa Vavá Beraldo. O programa Vavá Beraldo recebe hoje José Diniz Júnior, o Diniz, o Barão de Passagarda. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Vavá. Estamos aqui prestigiando você que a gente conhece desde os áureos tempos da rádio. Fazer o programa na rádio na Rua Visconde, no café ali, né, Vavá? Fino Coffee. E longas caminhadas, a gente tem uma grande história, uma amizade muito grande, desde o tempo que você era um menininho, né? A barriga continua mesmo, né, Vavá? Falar que eu me chamo na piscina. Não, essas coisas eu não falo. Certo. Barão, conte-nos desde o cartão vermelho. Lembra do cartão vermelho, Gazeta de Taubaté, Diniz? Que eu tive o convite na época que eu fazia o jornal do TCC A Notícia, depois o José Antônio, que falecido recentemente, que era dono da Gazeta de Taubaté.
Aí me convidou, nós começamos a fazer uma coluna naquele jornal, depois posteriormente tornou-se o Jornal da Cidade, a gente conviveu naquela época. E através dos anos escrevendo, me deram sempre a ideia, por que você não escreve, não faz o jornal, que a gente gosta muito das coisas que você escreve. Aí eu criei em 1998 o jornal Matéria Prima, que está completando essa semana 13 anos de vida. E a trajetória é aquela de escrever, de criar um jornalismo diferente em Taubaté, que mais moderno, mais dinâmico, com um palavreado mais assim, sem ser muito rebuscado, né, Vavá? E com isso eu fiz a minha história, um jornal que hoje, depois do Matéria Prima, você viu quantos que já foram lançados na cidade de Taubaté. E agora eu estou aí, né, prestes a lançar um livro, que é o Diário da Tranca, relatando essa experiência que eu tive de 200 dias de presídio semiaberto. E eu tive o cuidado já de estar escrevendo, porque lá dentro só podia, era manuscrito, porque eu não tinha acesso a computador, né? Então, estou colocando tudo isso no computador e eu vejo que vai ser um livro realmente muito interessante. Diniz, para quem não conhece o Diniz, é difícil, mas enfim, para quem não conhece, ele tem um texto ímpar, aliás, considerado o melhor texto do Vale aqui da região. Quando é que você se descobriu um jornalista, um escritor, uma pessoa que tem essa intimidade com as palavras, com o vernáculo? Bem, para começar, tem uma história da minha família, que meu bisavô, Georges Charles Dupin, era um jornalista um francês que veio morar no Brasil e lançou em Juiz de Fora jornais, em Lambari jornais. Então você vê que é uma coisa meio de sangue, meio de genética, né? Aqui em Taubaté, na época que eu fui da diretoria do Carlos Eduardo Barbosa Lima, eu lancei lá um jornal que era o TCC Notícias, que era um jornal mensal. Começou aí? Começou aí. A partir daí eu tive o convite do Zé Antônio para escrever na Gazeta, posteriormente tornou-se um jornal diário e é isso que eu relatei. Aí você pega gosto, você vai melhorando o seu texto a cada vez, você vai retratando as coisas que existem na cidade, na sociedade. Como disse a professora Giliana Gigli, a mãe do Fernando Gigli, que no futuro, quando as pessoas lerem esses textos, vai ver como era a sociedade da época, entendeu? Porque é o dia a dia, os costumes, e sempre de acordo com o meu lema, sem humor não existe equilíbrio, né? Então eu procuro escrever sempre com humor, eu procuro escrever sempre sem muito baixo astral, né? Às vezes as pessoas acham que eu pego pesado, mas... É a realidade. Mas é uma comédia, né, Vavá? Cada um assume um papel no cada dia, cada um quer vestir uma fantasia. E a gente que tem essa facilidade de perceber, essa percepção de perceber e colocar no papel, isso torna o jornal que eu faço um jornal muito disputado, né? Um jornal que vai completar 13 anos, que é um projeto que, se você começa um projeto que não dá certo no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, você para com tudo. O jornal vai completar 13 anos, então uma história que é uma história que fala por si só, né, Vavá? Eu tive todos esses problemas de ter falado aí de pessoas que têm um certo poder, uma certa autoridade na cidade, mesmo com a lei... Autoridade? Não, vou falar autoridade, porque são autoridades, e mesmo com a lei de imprensa sendo extinta, né, que foi extinta pelo presidente Lula no início de 2008, o ministro Miro Teixeira, mas conseguiram encontrar uma brecha ali, sabe? O único jornalista preso de... Aqui, né, aqui do Vale, né? Conseguiram encontrar uma brecha nessa lei que estava extinta, no meu processo que estava extinto, e me fizeram passar por essa experiência agora de 120 dias no semiaberto, né? Mas é aquilo que você sabe, a gente que tem a veia do jornalismo, se coloca você dentro de um lugar que só tem rato, você vai falar sobre a ratoeira, entendeu? E eu consegui entrevistar, consegui falar, consegui conviver, fui técnico do time lá dentro do Pemano. Como é que você era chamado lá? Disse que era... Paulo Coelho, né? Você deixou o cavanhaque? Não, porque eu estava sempre com livro, estava sempre lendo, escrevendo. Mas isso são coisinhas, porque na verdade o que eu estou retratando nesse livro, que tem uma parcela da sociedade, que hoje por volta de 21, 22 anos,
que foram jogados no mundo. Eles geralmente não mencionam a figura do pai. Pelo contrário, eles têm a tatuagem da mamãe eu te adoro, mamãe eu te amo, mamãe fulano, pelo corpo inteiro. O pai não existe. Só que, de repente, eles têm que lutar pela vida, eles têm que ter um tênis, uma calça, aquelas coisas que eles veem na televisão, mas não tem uma qualificação profissional, porque não estudaram, são muitos semi-analfabetos, que às vezes sabem ler, mas não sabem escrever. Me usaram muito disso lá dentro para escrever por eles, para fazer um pedido para atendimento dentário, para atendimento de advogado, de assistente social, essas coisas. Mas a arma que eles têm faz bang e mata, entendeu? Porque eles não têm como chegar num lugar e se oferecer para trabalhar, para fazer uma determinada ocupação, porque eles não tiveram de berço aquele preparo para fazer um Senai, para cursar uma escola. É uma população muito grande. Para você ver, o PEMANO hoje está com 1.700 presos, que hoje, por sinal, saíram por ocasião do Dia dos Pais. Eles estão na rua hoje. E todo mundo volta? Pelo menos uns 90, 100 não voltam. Por quê? Já sai na finalidade, né, irmão? Chega em casa, encontra a mulher, o filho passando necessidade, ou o advogado avisa que está vindo um processo maior, uma bronca maior, que ele vai voltar para o sistema fechado, que aí o sistema fechado, pelo que eles contam, eu não passei por isso, realmente é pesado, entendeu? É tudo uma história. Isso eu estou contando nesse livro aí, que eu acho que Diário da Tranca. Diário da Tranca. Eu terminei hoje de digitar as duas fases, né, 2007 agora, e com isso eu acho que vai ser um livro que vai ter bastante repercussão, por mostrar o outro lado do muro, né? Que as pessoas acham que lá dentro é um terror, que um bate no outro, que aproveita, que tem estupro, essas coisas. Não tem, ó. Uma rapaziada que você às vezes dá uma atenção, oferece uma gentileza, coisa e tal, o menino se torna seu amigo, entendeu? Evidentemente, você está dentro de uma cadeia, que aqui no Vale todas as cadeias são do PCC, o PCC dá essa proteção, que acabou com a era da faca, que a gente chamava, né? Que as coisas se resolviam na faca, tomavam uma mulher do outro. Isso não existe mais. Lá dentro ninguém põe a mão em ninguém mais, porque existe a paz na cadeia, que o PCC, que tem, são 16 pavilhões, em cada pavilhão tem lá o pessoal que são os pilotos, e tem um que é o torre, que é o disciplina, né? Se o problema for mais forte, leva para o torre, que é o disciplina. Mas e com isso eu consegui conviver na boa, tive a visita dos meus filhos e não passei constrangimento. Tanto que eu posso dizer hoje que escrevendo esse livro, tanto por parte dos funcionários, por parte dos próprios detentos, né, que são os reeducandos, né, que na verdade não reeduca nada, mas a história da vida da gente, é o que eu estava conversando agora há pouco. Cada um tem um caminho, a gente não muda, o ser humano depois de uma certa idade não muda, não adianta o cara falar faça isso, faça aquilo, muda seu texto, não adianta mudar. Você tem seu estilo de fazer rádio, televisão, eu tenho meu estilo de escrever e com isso tornei uma pessoa que muitos gostam, outros não gostam, mas consigo fazer um jornal semanário. Amanhã, por exemplo, sexta-feira é o dia que o jornal circula. Estilo, né? Estilo é o homem, né, Vavá? Temida coluna do Diniz, do Barão. Daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias. José Diniz Júnior, o Barão, o homem de Passa Quatro, o homem francês, né? Voulez-vous coucher? Savez comment? Je parle très bien en français. Aujourd'hui, j'ai rencontré un grand ami que je connais de la petite enfance. Comercial e a gente volta na sequência. E ainda hoje, Flávio Marques, o Sapatão.